O Brasil está passando por um momento extremamente delicado que era necessário, foi importante, é importante e com destaque para a Operação Lava Jato, nós teremos, vamos dizer assim, a oportunidade de evitar muita coisa no futuro. O Brasil, talvez agora, né, pense mais na justiça, né, principalmente os nossos empresários, até porque à medida que as nossas grandes empresas entram no mercado internacional, colocam ações em bolsa de valores, etc., elas poderão ser alvo não só da justiça brasileira, mas como em diversos fóruns, em muitos lugares do mundo, o que é ótimo, né? Eu, por exemplo, aposentado, dependo muito de uma fundação, né, que surgiu de uma estatal. Essa fundação tem que sobreviver, ela não pode ter aplicações erradas, né? E teve, ao longo de sua história, muitos erros aconteceram e por muito pouco ela não foi para o brejo, né? Minha mãe, né, ficou sem a aposentadoria que o Montepio da família militar prometia e que meu pai aderiu poucos anos antes de falecer, né? Ele morreu em 1966 e alguns anos adiante aquilo já não valia nada. Então tudo é complicado no Brasil, porque ao longo da história brasileira nossas leis, sempre a aplicação das nossas leis acima de tudo, sempre privilegiou aqueles que eram poderosos. Isso vem desde a época da monarquia, onde era uma condição inerente à monarquia, e com a república não foi diferente. Corporativismo, principalmente, militar a princípio, depois as elites, os cafeicultores, os latifundiários, esse povo, de uma forma ou de outra, manipulou para que o Brasil viesse a ser o que é hoje. Então a Operação Lava Jato, ela é um evento extremamente importante para o Brasil. Agora, o que é preocupante? Quem que deve ser punido? O país não pode parar. Há muitas obras em andamento, projetos, né, que poderão ser atingidos não só pela Operação Lava Jato, como outras que provavelmente estão sendo desenvolvidas até virem à mídia com outras denominações. Nós temos que encontrar uma maneira de preservar, principalmente empresas subcontratadas, viabilizar a formação de consórcios, né, e manter o rigor contra aqueles que dolosamente, intencionalmente, lesaram o nosso povo. E esse prejuízo foi muito grande, né, porque afetou os preços, afetou a qualidade, afetou tudo o que nós vemos acontecendo por aí. Né? Nós temos até medo, às vezes, de passar debaixo de um viaduto ou chegar num lugar que a gente sabe que foi feito recentemente. Corrupção não é novidade. Meu pai, de Florianópolis, contava o que acontecia por lá, né? Isso há meio século atrás. E foi graças à corrupção, à luta contra a corrupção, foi esse o mote que levou à queda de Dom Pedro
II, da Washington Luiz, ou Getúlio Vargas, que inclusive se suicidou, e assim sucessivamente, né? Inclusive em 64, toda a mobilização militar que houve, depois no final o regime militar foi desmoralizado pelas empreiteiras que se organizaram em torno da vaidade até dos generais, e hoje nós vemos aí o escândalo dos partidos políticos que não servem para nada, né? Mostraram que são instituições organizadas de forma imoral, inadequada, há uma dinâmica ruim em torno do processo eleitoral brasileiro. Eu mostrei esse livro, isso aqui fala da justiça nos Estados Unidos. É uma maneira muito inteligente, simples, onde ele, o autor, né, que é Michael Sandel, até fala que a justiça pode ser formalista, pragmática, até fundamentalista, né? Então, nós estamos vendo no mundo exemplos de aplicação das leis, né? É o caso do Estado Islâmico, queimando pessoas, né, degolando e queimando, assim como em outros países, processos que se estendem durante anos até que vamos dizer assim, os criminosos sejam enquadrados de forma adequada. Então é isso que nós temos que pensar, né? Compete ao povo, ao poder judiciário, ao poder político, que infelizmente está desacreditado, a enésima potência, encontrar uma solução que, se não for adequada, vai desmontar o Brasil. Nós estamos à beira de uma guerra civil, né? Por quê? Porque ninguém mais acredita nos governantes eleitos. Ano passado nós tivemos uma campanha eleitoral que prometia benefícios e privilégios, etc. Aí começamos o ano com os pacotes das maldades, né? Para lá de maldades, incoerentes, né? A primeira coisa que os políticos, aqueles que tinham poder, fizeram foi aumentar o próprio salário, muito acima da inflação em alguns casos, ou inventando benefícios, e contra o professor, contra o caminhoneiro, tem que pagar IPVA, salário e coisas assim, né? A gente vê uma truculência do Estado. O Brasil, infelizmente, não é uma federação de estados quase independentes. Nós somos subordinados a Brasília, principalmente. Isso é muito ruim. As leis são feitas lá, a Versalhes, a centenas, milhares de quilômetros, às vezes, daquele que é afetado pelas leis inventadas lá. Nós precisamos rever a organização institucional do Brasil. Quem sabe dividindo o Brasil em 5 regiões e dando maior autonomia a essas regiões. Porque as leis que funcionam no Rio Grande do Sul dificilmente serão adequadas ao estado do Amazonas e vice-versa, né? De leste a oeste, norte a sul, né? Nós temos culturas diferentes, nós temos maneiras de ver as coisas. Só que hoje, com a universalização do capital, após todas essas crises que nós vimos no final do século passado e no início desse século, em bolsas de valores, etc., o mundo está se estruturando para criar tribunais, leis internacionais, principalmente empresas de capital aberto, com
sejam elas estatais ou privadas, poderão levar tombos colossais, porque há um fenômeno, né, são os fundos de previdência, como acionistas majoritários ou não, que dependem da seriedade dos negócios dessas empresas. Então, maravilhosamente, essa condição de abertura de capital para o exterior, ela gera oportunidades de avaliações jurídicas e punições contra empresas dolosamente administradas, né? Aqui a legislação, ela tem algumas sutilezas que até eu gostaria de discutir. Infelizmente não sou advogado para colocar isso em questão, mas a sensação que a gente tem é que tudo foi feito para viabilizar essa situação em que nós estamos. Então o Brasil, nesse momento, precisa de muita reflexão, suas lideranças têm que olhar para a realidade brasileira e não acreditar muito em que eles sobreviverão de forma adequada se não tiverem juízo. O povo está nervoso, o povo brasileiro está irritado, apesar de toda uma campanha de alienação da mídia paga, etc. Não toda, felizmente, né? Nem todas as emissoras de televisão têm uma programação imoral, ruim, né? Inadequada ao momento em que nós estamos. Mas o processo está aí. Junho de 2013 ensinou muito aos donos do poder. E há toda uma estratégia aí de esfriamento, né, de coisas que poderão comprometer lideranças políticas. Mas, por outro lado, né, nós não podemos parar o Brasil. Não é simplesmente fechando estradas ou coisas assim. Quer dizer, nós temos que descobrir uma maneira de organização que nos leve a pressionar de forma enérgica os nossos políticos para as mudanças da reforma política, reforma fiscal, reforma organizacional, né, que viabilize o Brasil e que evite que no futuro, de novo, a gente esteja vendo o que está acontecendo agora. Tá certo que muitos desses fatos se devem a uma estiagem monumental, né, o problema com a Argentina, a redução do mercado internacional, mas tudo era previsível de uma certa forma. Nós não nos preparamos para isso. O Brasil continuou, vamos dizer assim, agindo como se tudo fosse fácil, né, fosse simples. E pior de tudo, né, a corrupção, né, que a Operação Lava Jato mostra que existia escandalosamente, violentamente, afetando uma empresa, principalmente, que mora no nosso coração, que é a Petrobras. A Petrobras faz parte da história do Brasil moderno. Ela é uma das bases. Assim como no setor elétrico, nós tínhamos o modelo da CEMIG, da Chesf, tudo, Copel, né? E que com esse modelo institucional atual, elas se transformaram em simples arrecadadoras de dinheiro, de fonte, por que nós não tivemos campanhas de racionalização do uso da energia de 3 anos para cá? Porque não interessava aos agentes, né, que isso acontecesse. A energia virou um negócio. E sendo um negócio, quanto mais caro, melhor. Quanto maior confusão, mais eles ganham dinheiro.
É isso, lamentavelmente, chegamos a esse ponto. Tomara que no futuro tenhamos auditagens severas e bons historiadores para contar essa história de modo a que a gente não veja o que aconteceu se repetindo indefinidamente.